pessoas! Aqui é Gilson Lorente, editor de fotografia do Meio-Bit, e depois de um longo inverno, estamos aqui para a nossa 8ª aula do curso de Introdução à Fotografia. Bem, nas aulas anteriores, se você não viu, é só clicar na nossa playlist aí do canal e procurar o curso de fotografia. Nós já falamos de câmera, nós já falamos de lente, nós já falamos das 3 principais regulagens que a nossa câmera possui, que é o ISO, o diafragma e o obturador. E agora a gente precisa entender como essas coisas funcionam juntas. Como que você vai usar essas 3 regulagens para fazer a sua fotografia? Dentro da nossa câmera, ou externamente a ela, nós temos um aparelhinho que se chama fotômetro. O nome já diz tudo. O que ele faz? Medir a luz. Foto, luz. Metria, medir. Então, o processo de fotometria é medir a quantidade de luz necessária para a gente trabalhar dentro, para a gente conseguir fazer a nossa foto da maneira mais adequada possível. Lembrando que as 3 regulagens que nós temos na câmera controlam a quantidade de luz que vai entrar no nosso equipamento. Para ser mais específico, o que controla a entrada de luz do nosso equipamento é a abertura do diafragma. O obturador vai determinar por quanto tempo essa luz vai entrar. E a sensibilidade ISO vai determinar qual que é a sensibilidade do nosso sensor em relação a essa luz que está entrando. Essas 3 regulagens, do ponto de vista da quantidade de luz que elas barram ou deixam entrar, elas são absolutamente iguais, mas elas nos trazem alguns efeitos colaterais que nós vimos nas aulas anteriores. Então, cabe ao fotógrafo determinar qual dessas regulagens vão ser trabalhadas para conseguir realizar a foto no momento que ele está fotografando. Certo? O fotômetro que está na nossa câmera, ele pode ser interno ou externo. O fotômetro externo, que é esse daqui que eu tenho na minha mão, ele trabalha com a luz incidente. Ou seja, eu digo aqui para ele qual o ISO que eu estou usando, qual a velocidade de obturador que eu estou usando, eu vou na frente do objeto que eu vou fotografar, a bolinha branca fica apontada para onde a câmera está, eu aperto o botão e ele me diz qual que é o diafragma necessário para fazer aquela foto. Ou seja, ele é um fotômetro de luz incidente. A luz, ele mede a luz antes que ela toque o objeto que vai ser fotografado. O fotômetro que nós temos dentro da nossa câmera é um fotômetro um pouco diferente. Ele é um fotômetro de luz refletida. O que isso quer dizer? A luz bate no objeto que vai ser fotografado, reflete até a câmera e a câmera faz a leitura da quantidade de luz necessária para a gente fazer a foto. Qual é melhor e qual é pior? Isso a gente vai ver na próxima aula, onde a gente vai trabalhar a fotometria mais complexa. Aqui, essa aula que é uma fotometria mais básica, nos cabe apenas pensar que eles trabalham dessas 2 maneiras. Mede a luz antes que ela incida sobre o objeto. O segundo, mede a luz depois que ela bateu no objeto e refletiu de volta. Porém, antes da gente continuar a nossa explicação sobre fotometria, cabe eu falar uma coisa para vocês que eu não disse ainda nas aulas anteriores. Uma coisa que depende muito do curso que eu estou ministrando, às vezes eu falo no começo, hoje eu estou preferindo falar isso no começo do curso, antes de entrar em diafragma, obturador e ISO, mas quando eu comecei a ministrar esse curso aqui pelo canal do Meio-Bit, eu costumava trabalhar isso depois apenas, e apenas para turmas de fotografia avançada. Eu não falava isso para os iniciantes, mas hoje eu estou preferindo falar, que é uma coisinha mágica dentro da fotografia, que se chama EV. O EV, o valor de exposição, é como a gente mede a quantidade de luz numa foto. A gente mede distância em metros, a gente mede peso em quilos, a gente mede volume em litros, a gente mede luz em EVs. É um valor muito relativo. Eu não posso dizer para vocês, olha, aqui nessa parte da minha foto tem 4 EVs de luz. Não. É um valor relativo ao que o fotômetro está medindo. E o que esse EV está dizendo para mim? O EV me diz que toda vez que eu ganho um EV de luz, eu estou ganhando o dobro de luz.
toda vez que eu perco um EV de luz, eu estou cortando a luz pela metade. Pô, isso é complicado? Sim. Dá um leve nó na cabeça da gente quando a gente começa a pensar sobre essa coisa. Porém, quando a gente está trabalhando a fotometria na prática, como daqui a pouquinho a gente vai fazer, isso fica um pouco mais fácil. Um pouco mais fácil também de você pensar o seguinte: todas aquelas 3 regulagens que eu falei para vocês nas aulas passadas trabalham com EVs. Eu só não falei isso antes para vocês, mas estou falando isso agora. Então, por exemplo, quando eu tenho uma abertura de diafragma em F4, é um número fácil da gente lembrar. Quando eu tenho uma abertura de diafragma em F4 e eu abro meu diafragma para 2.8, eu ganhei o dobro de luz em relação ao F4, ou seja, eu ganhei um EV de luz. Se eu volto esse diafragma para F4 e fecho esse diafragma para 5.6, eu tirei metade da luz que estava entrando no meu sensor. Ou seja, eu perdi um EV de luz. Os fotógrafos da antiga também chamam o EV de ponto de luz. Olha, eu ganhei um ponto, eu perdi 2 pontos. É a mesma coisa. Se eu estiver com ISO 400 e baixar o ISO para 200, eu perdi metade da minha luz. Ou seja, eu perdi um EV. Se do ISO 400 eu passo para 800, eu ganhei o dobro de luz. Então eu ganhei um EV. Mesma coisa com a velocidade do obturador. Se eu estou lá com o meu obturador em 1/125, ou seja, não 1/250, para ficar melhor o exemplo. Se eu estou lá com 1/250 avos de segundo, que é a velocidade do obturador, e eu baixo essa velocidade para 1/125, eu ganhei o dobro de luz. Ou seja, eu ganhei um EV. Se eu aumento a velocidade do obturador para 1/500, eu perdi metade da luz que está entrando. Ou seja, eu perdi um EV. Percebe? Todas aquelas regulagens que eu passei para vocês são para a gente trabalhar com esse valor, né? Com o valor de disposição, que é o EV. Ó, a gente está vendo uma foto aqui agora, feita aqui na frente do estúdio. Ela foi feita com a fotometria correta. Essa próxima foto, eu dei um EV a mais de luz. Olha só a diferença. Qual a diferença que faz o dobro de luz numa foto? A gente pode pensar, nossa, eu dobrei a quantidade de luz, mas não é nada absurdo não. Uma foto para estar super exposta, ou seja, com muita luz, eu tenho que aumentar muito a quantidade de EVs. Agora essa próxima foto, a terceira, é a mesma foto, só que com um EV a menos do que seria a fotometria correta. Perceberam a diferença de luz entre essas 3 fotos? Então esse que é o efeito de eu ganhar ou perder um EV, um ponto de luz na minha imagem. E entra no que a gente chama de lei da reciprocidade nas 3 regulagens da nossa câmera. Se eu estou fazendo uma foto e a minha câmera está... Vamos usar essas 3 regulagens que eu já dei o exemplo para vocês. Eu estou trabalhando com ISO 400, eu estou trabalhando com obturador 1/250 e eu estou trabalhando com diafragma F4. E eu aponto a minha câmera para a cena que eu vou fotografar. Toda a câmera no LCD vai ter uma reguinha. Está aparecendo aqui para vocês agora a reguinha. Olha lá, tem um 0 no centro, mais 2 à direita, menos 2 à esquerda. Essa é a régua que toda câmera que tem o modo manual vai mostrar para vocês. E ele está me dizendo, olha, se a flechinha estiver no mais 1, a câmera está me avisando, olha, você tem um EV a mais de luz nessa cena. Você precisa dar um jeito dessa flechinha virar o 0. Sacou? Essa que é a medida do fotômetro na nossa câmera. Você tem que tentar zerar o fotômetro. Você tem que regular a sua câmera para que aquela marca na reguinha chegue a 0. Ou seja, eu estou lá com 1/250 de obturador, eu estou com ISO 400 e eu estou com o diafragma em F4. E o fotômetro está dizendo, está lá em mais 1. Ou seja, ele está dizendo para mim, olha, essa foto tem o dobro de luz, tem um EV a mais do que seria o necessário para ela ser feita. O que eu faço? Eu tenho que baixar esse 1 EV. Ah, mas e aí? Eu vou escolher o diafragma, o obturador ou o ISO? Aí é que entra o cérebro do fotógrafo. Porque qualquer uma dessas 3 regulagens que eu diminuir esse 1 EV, se eu baixar o ISO para 200, se eu fechar o meu diafragma para 5.6, ou se eu aumentar a minha velocidade para 1/500, eu vou perder
a mesma quantidade de luz. Por isso que a gente chama lei da reciprocidade. As 3 regulagens vão me tirar a mesma quantidade de luz. Então por que eu tenho que usar meu cérebro? Olha, horas. Dependendo do que você está fotografando, você vai levando em conta aqueles efeitos colaterais que nós temos na nossa imagem, a gente vai escolher uma dessas 3 regulagens para fazer a redução desse UV. Se você está fotografando uma corrida de Fórmula 1, você não vai baixar a velocidade. Você não vai interferir na velocidade desde que a velocidade esteja lá, adequada para o que você está fotografando. Se você precisa manter a sua profundidade de campo, você não vai abrir o seu diafragma, porque você vai perder profundidade de campo. Se a situação que você necessita de fotografar tem que ter o menor ruído possível, então o ISO não é uma opção válida para você fazer essa regulagem. Ou seja, dependendo daquilo que você está fotografando e levando em conta aquilo que você necessita, você vai escolher uma dessas regulagens para você mexer. É um conceito complicado, é um conceito difícil, mas vocês lembram lá na primeira aula quando eu falei que fotografia não é fácil? Então, porque começa a entrar, a partir do momento que você começa a se aprofundar, começam a entrar alguns fatores matemáticos nessa conta. O pessoal já reclamou bastante da aula sobre abertura de diafragma, que achou que era muito difícil. Realmente é difícil, não é fácil. Eu conheço gente que faz 10 anos de fotografia e não entendeu aquilo direito ainda. E agora a gente entra nesse conceito da fotometria de ponto de luz, de valor de exposição. Mas agora vamos fazer uma aulinha prática para vocês verem como que isso vai influenciar na foto. Então, gente, o que a gente está olhando aqui é o LCD da câmera Nikon D7100. A gente está usando na Nikon D7100 uma lente 30mm f1.4 da Sigma, série Art. E a gente está filmando essa câmera com a Nikon D7000 com a 24-70-2.8 da Sigma, que são 2 lentes que logo vão ter review aí também no canal do Meio Beat. Eu normalmente não uso Live View para nada, porque o foco no modo Live View ele é muito lento e ele gasta muita bateria. Então, se a gente está usando profissionalmente as câmeras, não compensa você escorrer metade da sua bateria no meio de um evento para poder usar o Live View, sem falar que o autofoco vai ser muito mais lento, a não ser que você grave vídeo. Porque como a maioria das câmeras você precisa usar o foco manual para fazer vídeo, então o LCD é muito mais confiável para você fazer o foco do que o pequeno visorzinho ótico que a gente tem nas câmeras. Qual que é as informações que o LCD da minha câmera está me mostrando? Olha lá, eu estou com velocidade 1200, eu estou com F5 de diafragma e eu estou com ISO 400. Então aqui em cima tem outras informações, como os modos de foco, o cartão que eu estou usando, que eu estou fotografando em RAW, e essa é uma câmera de formato DX, ou seja, ela não é full frame, né? Ela tem o sensor cropado, formato DX da Nikon. E aqui, olha só, eu tenho a minha reguinha do meu fotômetro. Essa reguinha do lado direito, quando ela está marcando para o lado direito, quer dizer que eu tenho muito mais luz do que o necessário, e quando ela está marcando para o lado esquerdo, isso quer dizer que eu tenho menos luz do que o necessário para fazer essa foto. Só lembrando 2 coisas antes da gente continuar. A maior parte das câmeras Nikon mais antigas, do que a 7100, possuem essa régua invertida. O mais é do lado esquerdo e o menos é do lado direito. A Nikon é a única fabricante que faz isso, todas as outras trabalham com o mais do lado direito e o menos do lado esquerdo. A partir da 7100, porque a 7000 não tem isso. Eles deram a opção da gente inverter. Ou seja, você pode continuar trabalhando com o básico da Nikon, que é o mais à esquerda e o menos à direita, mas você pode inverter isso. Então eu inverti, como eu sempre usei Canon a minha vida inteira, então eu estou acostumado a utilizar o fotômetro desta maneira. Mas em câmeras mais antigas é invertido, nas câmeras mais novas pode manter invertido por opção do usuário. E a gente está trabalhando com esses bichinhos de pelúcia que estão aqui na frente, a gente está iluminando eles com um iluminador ATEC de luz halógena de 1000 watts de potência. Então por isso que a imagem está um pouco amarelada. Não sei se o Sr. Nick Ellis consegue corrigir isso depois, mas se não conseguir, está de boa também. E olha só, a minha reguinha do fotômetro está marcando a direita, justamente no mais um. Ou seja, olha só o fotógrafo, o que a câmera está dizendo para mim?
Olha só, fotógrafo, essa imagem que você vai fotografar tem um EV a mais de luz. Ou seja, ele está dizendo para mim que tem o dobro de luz necessária para a gente fazer essa imagem. Vamos fazer essa foto? Olha só, isso é uma imagem superexposta. Olha lá, que bacana. É uma imagem superexposta, tem o dobro de luz necessária do que seria necessário para fazer essa foto. Depois a gente pode fazer o processo de fotometria. Então, olha só, é uma imagem parada, é uma imagem estática, eu estou usando um ISO baixo, não tenho necessidade de ter muita profundidade de campo nessa imagem, e o meu ISO está relativamente baixo também, velocidade nada se movimenta. Ou seja, eu posso escolher qualquer uma das 3 regulagens para tirar um EV de luz. Eu posso simplesmente pegar o meu obturador e ir a um 400. Olha só, eu dobrei a velocidade e eu já perdi um EV de luz. Ou seja, eu já tirei metade da luz que estava entrando e eu faço essa foto. Vocês perceberam que não é nada absurdo? Olha lá. Foto correta, foto com o dobro de luz. Foto correta, foto com o dobro de luz. Ou seja, não é nada absurdo. Vamos voltar ao nosso obturador a 200. Olha só, eu vou tirar esse 1 EV de luz no meu diafragma agora. Então, de 5, eu vou para 7.1. Olha lá, eu perdi um EV de luz. E eu vou lá e faço a foto. Olha só que legal. Vou dar um play aqui para vocês verem. Essa é a foto que eu tirei um EV de luz com o meu diafragma. E essa é a foto que eu tirei um EV de luz com o meu obturador. Perceberam? Não tem diferença. Olha lá. De uma para outra. Ou seja, tanto no obturador quanto no diafragma, eu tirei a mesma quantidade de luz. Vamos voltar lá? Então eu vou voltar o meu diafragma para 5. Olha lá, um EV de luz de novo. E eu vou pegar o meu ISO 400 e vou baixar para 200. Olha só, eu perdi o mesmo EV de luz. Então eu vou lá e faço a minha foto. E eu tenho a mesma foto. Vou dar um play aqui para vocês verem. Essa é a foto que eu perdi um EV no meu ISO. Essa é a foto que eu perdi um EV no meu diafragma. E essa é a foto que eu perdi um EV no meu obturador. No ISO dá um pouquinho de diferença. Teoricamente ele tem que ser certo, mas a sensibilidade do sensor varia um pouco de modelo para modelo. Mas vocês estão vendo que é uma diferença muito pequenininha. Vou dar play de novo. Olha lá, é uma diferença daqui para cá. Olha lá. Eu acho que é uma diferença quase imperceptível. Mas na parte mecânica da câmera, que é o obturador e o diafragma, essa diferença é imperceptível. Na parte eletrônica, que é a sensibilidade ISO, isso vai variar um pouco de modelo para modelo. Mas não é uma variação muito grande. Por quê? Porque eles têm que seguir alguns padrões internacionais. Não é uma coisa à moda caralha. Não, o negócio tem que seguir esse padrão. Uma coisa que vocês têm que observar é o seguinte. O certo das câmeras fotográficas antes das câmeras eletrônicas. Vamos pegar aqui o meu diafragma. Se eu estou com o diafragma 5.6, certo? O certo seria do 5.6 ele ir para o 4. Do 4 para o 2.8. Mas a gente vê que tem algumas outras velocidades aqui. Olha, de 2.8 eu passo para 3.2, eu passo para 3.5, aí eu chego no 4. Lembra, eu já contei essa historinha para vocês. Com as câmeras eletrônicas de foco automático, isso lá na época do filme ainda, conseguiu-se, em vez de eu trabalhar de EV em EV, ou seja, de ponto de luz em ponto de luz, eu trabalho de terço em terço, ou seja, eles me deram o conforto de fazer uma fotometria um pouco mais acertada, trabalhando com um terço a mais de luz, ou de terço em terço a menos de luz. Então, do 4 que iria direto para o 5.6, eu passo pelo 4.5, 5, 5.6.
O ISO é a mesma coisa lá. O certo era de 200, ele já ir para 400, mas ele passa pelo 250, 320, 400. Ou seja, eu posso fazer uma fotometria muito mais precisa agora que as minhas câmeras trabalham de terço em terço e não apenas de EV e de dobro ou metade, né, de EV em EV, de ponto em ponto. Beleza? Então, gente, essa foi a nossa aula número 8. Aula de fotometria, parte 1. Por que parte 1? Porque, como tudo na vida, meu amigo, as coisas pioram. Tá? Então, essa é a parte básica da fotometria. Então, o que diz a parte básica da fotometria? Que a partir do momento que você olha para a sua câmerazinha e aponta para lá, você tem que zerar o seu fotômetro. O que é zerar o fotômetro? É fazer a reguinha que está lá dentro chegar ao zero. Então, isso que chama zerar o fotômetro. Quando você trabalha com a sua câmera no modo automático, no zerinho, no verdinho, ela tenta zerar esse fotômetro automaticamente. Só que ela não sabe o que você está fotografando. Ela não tem ideia de qual a situação que você está registrando. Então, fotos com uma quantidade de luz bacana, tipo paisagem, locais bem iluminados, a câmera tende a acertar. Mas quando a iluminação começa a decair, você vai ter um problema com o modo automático da câmera. Por exemplo, é muito difícil você acertar teatro, fazer foto de teatro. É muito difícil você acertar foto de show. Situações com pouca iluminação são muito difíceis de acertar. Lembrando que os modos automáticos das câmeras sempre tendem a jogar o ISO na máxima sensibilidade possível, porque os fabricantes sabem que se você está usando o modo automático, você pode ser um fotógrafo que não tenha muita experiência, e eles privilegiam a velocidade do obturador para você não tremer a foto, para não achar que todas as fotos estão saindo tremidas porque a câmera é ruim, não, porque você não tem ainda postura, você ainda não tem ainda a mão firme para fazer uma foto com uma velocidade baixa de obturador. Na próxima aula, a gente vai complicar essa fotometria. A gente vai entrar na fotometria complexa e a gente vai ver quais são os fatores que levam o nosso fotômetro interno da câmera a errar. Sim, ele erra. Tem algumas situações em que ele se complica. E você precisa saber reconhecer essas informações para saber essas situações, para saber que a informação que o fotômetro está passando para você é errada. Então, eu espero que o próximo vídeo saia semana que vem, se Deus ajudar, né? Agora eu já estou colocando na mão de Deus. Eu espero que semana que vem a gente esteja aí com o próximo vídeo. Certo, galera? Gostou? Se inscreve no canal, dá um like pra gente, porque é muito bacana isso. É muito legal quando a gente vê que o vídeo tem muito likezinho positivo, porque mostra que a gente está no caminho certo. Você pode se inscrever no canal para continuar recebendo as atualizações dos nossos vídeos e ver os vídeos antigos, se você caiu aqui agora de paraquedas. Qualquer dúvida, sugestão, sim, você pode sugerir assuntos para a gente trabalhar aqui. A fotografia é um tema muito vasto para a gente falar em apenas alguns vídeos, e o fato de eu estar aqui conversando com a câmera, a gente perde aquela dinâmica de ter um aluno na sala de aula levantando a mão, fazendo perguntas que levam a gente para assuntos que talvez a gente esqueceu de falar, ou que a gente não ia tratar naquele momento, mas são pertinentes da gente colocar. Então você pode mandar sugestão de perguntas, de dúvidas, daquilo que você precisa, daquilo que você quer aprender, daquilo que você não entendeu. Você pode mandar tudo isso para o meu e-mail, que é gilson@meiobit.com. Valeu, galera, até a próxima aula.